Vamos falar sobre o que vai acontecer hoje, hein? Encontro entre o ministro Juscelino Filho com o presidente Lula. Será a primeira vez que eles se encontram desde que o ministro das Comunicações foi indiciado pela Polícia Federal por 6 crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na última semana, Lula foi cauteloso ao comentar o suposto envolvimento do ministro com os crimes, mas os dois ainda não teriam conversado sobre o tema. Nas redes sociais, o ministro fez essa postagem aí. Colocou essa foto ao lado de Lula, exaltando o encontro entre os dois, reforçando que eles estarão juntos e que eles seguem trabalhando juntos. Theo Cury está com a gente para falar sobre esse assunto. Theo, diante dessa postagem aí do ministro Juscelino Filho, é sinal de que, de fato, o indiciamento é um assunto já superado na relação entre Lula e Juscelino Filho? Oi, Carol, bom dia para você e para quem acompanha a gente. Acho que não dá para dizer que é um assunto superado, porque eles ainda não trataram sobre esse assunto. Eles podem tratar, inclusive, nessa viagem que os dois vão fazer hoje a São Luís, no Maranhão, estado do ministro das Comunicações, ele que foi indiciado pela Polícia Federal na semana passada em uma suspeita de desvio de recursos que eram destinados à emenda parlamentar. Ele nega todas as acusações. A Polícia Federal, nesse indiciamento, concluiu que houve o cometimento de 6 crimes. E essa investigação vai agora para a Procuradoria-Geral da República analisar se denuncia, se arquiva o caso ou se pede mais investigações, um aprofundamento maior das investigações. Naquela ocasião, e você mencionou, o presidente Lula disse que não daria para colocar nenhum rótulo, nenhum carimbo no ministro enquanto não houver uma conclusão desse caso na justiça e que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, que ele teria a chance de se explicar e de prestar os esclarecimentos, inclusive para o presidente Lula. Esses esclarecimentos ainda não foram feitos diretamente, pessoalmente, entre os dois. O presidente, inclusive, passou um tempo fora do país ao longo dos últimos dias. Juscelino Filho conversou com integrantes do governo, mais próximos a Lula, dentro do Palácio do Planalto. Entre eles, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Então, essa viagem pode servir para que haja essa conversa. Destaco 2 pontos. A última pessoa que fez uma publicação como essa, antes de uma decisão do presidente, foi a Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo. Não sei se você vai se lembrar. Sim. Foi pouco antes da oficialização da saída dela. O caso de Juscelino é diferente. Ele tem um padrinho muito forte, que é o senador Davi Alcolumbre, que é muito provavelmente o próximo presidente do Congresso Nacional. Isso explica também a permanência dele no governo. E até aproveitar, Theo, qual é a temperatura que você consegue captar em Brasília com relação a esse assunto? Porque quando o Juscelino Filho ele foi indiciado, o presidente Lula estava no início ali de uma agenda internacional. Ele foi para Genebra participar ali da OIT, depois ele foi também para o encontro do G7. E no decorrer desse período não teve essa conversa. Até o presidente Lula, quando ele dá essa declaração com relação ao indiciamento, ele estava na Suíça, ele estava em Genebra e dizia, olha, hoje eu vou falar por telefone com o Juscelino Filho, mas é aquilo, como você colocou, né, Theo? Ele disse que naquele momento a presunção de inocência é válida, portanto ele não vai fazer qualquer pré-julgamento com relação ao ministro. E o presidente ele adota essa postura pelo que aconteceu com ele. E ele leva isso muito a sério por conta dele ter sido alvo da Operação Lava Jato, ter sido investigado, indiciado e também condenado. Obviamente, houve uma série de mudanças nas decisões da Operação Lava Jato ao longo dos últimos anos e houve uma anulação da condenação do presidente Lula, que tornou, inclusive, ele apto a disputar as eleições de 2022. Justamente por isso ele adota essa postura com relação a pessoas que são investigadas. E não só do governo, ele faz isso também, inclusive com opositores. Dá a chance e acredita que essas pessoas devem ter a chance de se defender. Agora, com o ministro Juscelino, respondendo a sua pergunta, parece que a tensão baixou.
parece que esse foi um assunto que esfriou ao longo dos últimos dias, porque houve, de fato, outras notícias que desviaram um pouco esse assunto. Mas é um assunto que os dois vão precisar tratar. Mas, repito, o padrinho político do ministro das Comunicações é um padrinho político muito forte, muito influente, que vai voltar, muito provavelmente, à presidência do Congresso Nacional. Então, e foi a indicação dele para o Ministério das Comunicações. Então, não é algo tão simples. Obviamente, as investigações vão continuar e é claro que se houver uma denúncia, se ele se tornar eventualmente réu no Supremo Tribunal Federal, aí a figura muda. Bem, estaremos de olho nesse encontro e só aqui, Théo, para reforçar o que estamos falando, foi há uma semana que o presidente Lula deu a seguinte declaração, trazendo aqui aspas do presidente: indiciado não significa que cometeu um erro. E temos agora o primeiro encontro público entre os dois nessa agenda do presidente Lula no Nordeste. Até já, Théo, tem outros assuntos daqui a pouquinho para falarmos mais.